Olá, como vocês estão? Meu nome é Alexandre Tomás, eu sou aqui de Mogi das Cruzes, São Paulo. E no vídeo anterior nós conversamos sobre verdade com amor e verdade com desamor. Agora eu queria conversar um pouquinho sobre mentira com amor e mentira com desamor. Muitas pessoas fazem alguma coisa para ajudar até o próximo ou poupar o outro de algumas questões falando algum tipo de mentira. Uma das coisas que eu vi uma pessoa falando, vamos supor, a pessoa está no médico e ela não tem chance de vida, então eu minto falando que não, ela vai. A palavra necessariamente pode não parecer falando uma mentira, né? Mas sim dando um fôlego para a pessoa poder ficar otimista. Só que eu fico pensando, a pessoa está num estado onde ela tem a plena capacidade de entender que talvez ela não saia daquilo. O que vai ajudar eu falar, não, você vai sair, tenha fé que você vai sair. Então tem algumas questões que a gente pode conversar a respeito disso. Para mim, eu vejo que a mentira em qualquer situação, ela é prejudicial. Agora, é claro que existe algumas exceções no caso de a gente não saber o que pode vir a acontecer em alguma situação pontual, esporádica. Eu não estou falando que o ideal é mentir, mas eu estou falando que nessa questão, cada um sabe muito bem o que fazer no momento que precisa fazer algo. Agora, se a gente parar para pensar já, ah, não, em certa forma, se acontecer isso, eu vou mentir, fazer aquela mentirinha que não tem problema, tem pessoas que acham que não tem problema algum. E realmente pode até ser que não tenha. Mas para mim, quando eu paro para pensar nisso e ouço essa questão de mentira com amor, falar que o outro quer ouvir para poupar ele ou para ajudar ele de alguma forma ou para motivar ele, vamos parar para pensar até que ponto isso pode ajudar. Eu sei que é uma questão polêmica, é uma questão que acho que é individual de cada um, mas eu vejo que tem pessoas que não conseguem agir de uma outra forma e qualquer situação desagradável que possa aparecer na vida dela, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é mentir. É, aquele famoso dar um miguezinho. E a omissão, eu acredito que tem um pezinho na mentira. A gente precisa tomar um pouco de cuidado. Eu sempre tomo um pouco de cuidado referente a isso, ainda mais quando eu vou conversar com alguém. Eu tenho um pouco de dificuldade nessa questão da motivação, quando a gente coloca vários pontos positivos de algo que ainda não aconteceu só pela força de vontade. Um exemplo: às vezes as pessoas chegam para outra e falam, não, vai dar certo, é, é só você correr atrás que tudo dá certo, tudo se resolve no final, sabe? Então tem coisas que não tem como saber se vai dar certo ou não. E quando uma pessoa está em crise e vai buscar outra para poder conversar, talvez o que você falar ela vai levar ao pé da letra. E quando ela fizer aquilo que você falou para ela fazer e não der certo, o que que é? A probabilidade dela cobrar da gente é muito grande. Então, por isso que eu gosto dessa teoria de Carl Rogers, que é a orientação centrada na pessoa, porque nós criamos um ambiente favorável, um ambiente facilitador, uma confiança incondicional que ele por si só pode chegar onde ele deseja ir. Não é eu falando o que ele deve fazer, não é eu se intrometendo nas decisões dele, mas sim tendo esse ambiente onde pela fala, pelo contexto, vai ser quando ele fala alguma coisa, nós podemos ser um espelho para poder conversar com ele e ele poder se enxergar aquilo que ele está falando, para que ele possa vir a ter uma mudança de postura ou não. Mas tudo isso depende dele. Tudo tem um tempo necessário para acontecer. E quando eu acredito que quando nós atropelamos e queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo para a vida do outro, isso pode gerar algumas consequências desagradáveis. Então vamos parar para pensar um pouco referente a isso, para a gente poder evoluir. Eu costumo dizer que a palavra errado nessa questão há umas atenuantes porque cada um pensa de alguma forma. Mas eu costumo dizer que para mim é menos adequado. Mas é algo que possamos conversar cada dia mais para crescer, achar uma forma melhor de fazer isso, tá? Mas mediante essa teoria não diretiva, eu vejo o quanto isso funciona. O quanto é melhor eu me interessar pelo que o outro está falando, fazendo algumas perguntas, não perguntas diretas, mas de uma forma a entender aquilo, a entender o contexto que ele está passando.
Eu acredito que assim pode desenvolver um pouco melhor. Pode ser que ficou um pouco confuso o que eu falei, mas pode perguntar que a gente pode desenvolver um pouco melhor sobre o assunto, tá bom? Então, por enquanto é isso. Muito obrigado. Até logo.